Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta Analisando Versículos, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Índice do estudo, item 1, introdução. Item 2, leitura do texto bíblico em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Item 3, analisando o versículo. Item 4, conclusão. Item 5, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A sua autoria tem sido atribuída a Moisés por volta do ano 1443 a.C. Tudo indica que esse livro foi escrito durante os primeiros anos da peregrinação do povo de Israel no deserto. O título em hebraico é Bereshit, que significa no princípio. Em grego é Gênesis, que significa origem, nascimento, criação, princípio. Esse nome veio da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, versículo 1 tem sido considerado por alguns estudiosos como o versículo mais importante da Bíblia, uma vez que é por causa da autoridade encontrada nele que podemos ler e crer em todos os demais versículos da Bíblia. Toda a nossa fé e crença nos ensinos bíblicos dependerão se nós vamos crer que Deus, do nada, trouxe à existência as coisas que não existiam. Item 2, leitura do texto bíblico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1. Do texto em hebraico transliterado. Transliterado não está escrito em hebraico, mas está escrito como a gente fala. O transliterado é a pronúncia como a gente fala a palavra de outro idioma. O texto bíblico diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, no princípio. Bara, criou. Elohim, Deus. Et hashamayim, os céus. Ve'et, e haaretz, a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A leitura é mais ou menos essa. Confesso que há alguma deficiência no meu hebraico. Mas o importante é que fique registrado no estudo. Eu gostaria de chamar a atenção aqui na palavra Elohim e na palavra Hashamayim. Todo substantivo masculino em hebraico, terminado em in, está no plural. Então, Hashamayim nós vemos que é traduzido como os céus. Por quê? Porque termina em in. Então, está no plural. Aqui é o plural gramatical. Elohim é um plural majestático. O plural majestático ele é utilizado quando os judeus antigos queriam engrandecer alguém ou alguma coisa. Nós vamos analisar cada parte desse versículo, nós vamos analisar o termo Elohim também. Prosseguindo. Item 3, analisando o versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Primeira parte, no princípio, letra A. Letra B, segunda parte, criou. Letra C, terceira parte, Deus. Letra D, quarta parte, os céus. Letra E, quinta parte, e a terra. Vamos analisar cada parte desse versículo separadamente. Letra A, primeira parte, no princípio.
Esse termo ensina que o universo teve um começo. Percebemos que Deus criou o tempo no início da criação, mas Ele mesmo está fora de qualquer limitação temporal, ou seja, não existe limitação de tempo para Deus, pois Ele existe desde a eternidade. Letra B, segunda parte, criou. No hebraico, o verbo criar pode ser expresso por 4 palavras, como segue: bará, assá, yatsá, caná. A pronúncia é mais ou menos assim. Dessas 4 formas, apenas o verbo bará aceita Deus como sujeito da oração. Nós sabemos que o verbo expressa estado ou ação, e o sujeito é aquele que faz a ação. Deus criou, faz a pergunta quem ou qual para o verbo. Quem criou? Deus. Então, Deus é o sujeito da oração. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o verbo criar é bará. Esse verbo traz a ideia de algo que foi criado do nada. Por isso, só Deus é o sujeito desse verbo, porque somente Ele pôde trazer à existência do nada as coisas que hoje existem. Reforçando, a ideia do verbo bará é a de alguém que do nada traz à existência as coisas que não existiam. O verbo bará também pode ser traduzido como preencher algo. Nesse caso, refere-se ao preenchimento da terra, em Gênesis capítulo 1, com o sol, a lua, plantas, animais, etc. E o preenchimento do homem, com vida e a imagem de Deus. Observação 1. A expressão disse Deus é uma referência ao Logos de Deus agindo na criação. A expressão disse Deus não deve ser entendida apenas como se Deus estivesse, com palavras, agindo verbalmente. Nesse momento, o Logos de Deus está executando um ato da criação, uma etapa da criação. No texto bíblico, simbolicamente, cada etapa da criação é chamado de dia, o qual não deve ser confundido com o dia de 24 horas. Então, disse Deus, haja luz. Não foi apenas uma ação verbal saindo de Deus, mas foi o agir do Logos. O Logos de Deus, a palavra, o verbo, estava agindo na criação. Havia um agir naquele ato de criação. E não simplesmente uma palavra saindo da boca de Deus e tudo acontecia. Mas havia um agir do Logos naquele ato da criação. Em João capítulo 1, versículos 1 a 3, a palavra verbo é tradução do termo grego logos. Esse logos de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, e por Ele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o autor da criação. Observação 2. Referências bíblicas que fundamentam a afirmativa de que Jesus é o autor da criação. Vamos citar apenas 2 versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4.
Observação 3. O verbo assar significa fazer e foi usado em Gênesis capítulo 1, 16. Os dois luzeiros, o sol e a lua. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Gênesis capítulo 1, versículo 16. O verbo bará é usado na ação criadora de Deus, conforme vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. A ação criadora de Deus, do nada trazendo à existência as coisas que hoje existem. Letra C, terceira parte, Deus. Em estudos passados, nós já abordamos a respeito do termo Elohim. Vamos ler Elohim, mas a pronúncia é Elohim. Faremos agora uma breve recapitulação. O termo Elohim não é um dos nomes de Deus. Esse termo aparece em diversos textos do Antigo Testamento, podendo ser traduzido por deuses ou anjos. Quando Elias disse aos profetas de Baal que se ele fosse Deus, faria descer fogo do céu, o termo usado no hebraico bíblico para se referir a Baal foi Elohim, demonstrando assim que esse termo não é exclusivo para se referir ao Deus de Israel. No entanto, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, certamente Elohim se refere ao Deus de Israel. Número 2. O termo Elohim está no plural, pois todo substantivo masculino do hebraico terminado em im está no plural. É importante entender que o fato desse termo estar no plural não está indicando que há uma pluralidade de pessoas em Deus, indicando a presença da Trindade. Esse plural é o que se chama no hebraico de plural majestático. O plural majestático era usado pelos judeus antigos quando eles queriam exaltar algo ou alguém. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o termo Elohim está no plural majestático, pois há a intenção de engrandecer e exaltar a Deus no ato da criação. Letra D, quarta parte, os céus. O termo céus, chamaim, do hebraico, está no plural. De acordo com os ensinos bíblicos, nós encontramos 3 céus. Como foi falado, é um substantivo masculino do hebraico, terminado em im, está no plural. Os 3 céus bíblicos. Número 1, eporâneos, é o céu superior, o céu no qual Deus habita. Também é chamado de paraíso ou terceiro céu, o qual foi mencionado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Inclusive, essa é a única referência bíblica na qual nós encontramos a referência ao termo terceiro céu. O terceiro céu é mencionado somente em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Número 2, mesorâneos, é o céu intermediário no qual estão o sol, as estrelas, enfim, todos os corpos celestes. É o céu astronômico. O sol, a lua, as estrelas estão no mesorâneos, no céu intermediário. Número 3, aurônos, é o céu inferior, é o céu azul, o céu atmosférico, onde estão as nuvens e onde se formam as tempestades, os relâmpagos e trovões, onde os aviões voam. Esse é o céu inferior, é o céu atmosférico, é o aurônos. Letra E, quinta parte, e a terra. A expressão e a terra mostra que Deus criou o universo e também o planeta Terra. Deus preparou a Terra para ser um planeta habitável, dando todas as condições para que a sua mais sublime criatura, o homem, aqui habitasse. Deus preparou todo o planeta, criando condições para que o homem tivesse uma vida confortável. Observe que existe uma ordem lógica nessa sequência. Na primeira etapa, Deus criou a luz.
Na segunda etapa, criou o firmamento. Na terceira etapa, criou a terra seca, as plantas e o mar. Sendo que cada etapa dessa é chamado de dia, mas não é o dia de 24 horas, e sim que representa um ato da criação de Deus. Foram 7 atos da criação de Deus. Na quarta etapa, criou o sol para iluminar a terra seca, as plantas e o mar, e também a lua e as estrelas. Na quinta etapa, já havendo o calor do sol e um ambiente agradável à vida, criou as aves e os animais marinhos. Na sexta etapa, criou a vida animal. Depois que tudo estava preparado, então Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus preparou todo o planeta com condições de vida para receber o homem. No sétimo ato da criação, Deus descansou de sua obra. Quanto tempo demorou cada etapa da criação ou cada ato da criação? Na verdade, não é possível determinarmos qual foi o tempo de cada ato da criação, mas com certeza esses sete atos não correspondem a 7 dias de 24 horas. Como já mencionado, o Sol foi criado no quarto ato da criação, e somente a partir desse momento houve o dia e a noite, fruto do movimento de rotação da Terra, no qual ele gira em torno do seu próprio eixo, produzindo os fenômenos dia e noite. Observação: movimentos do planeta Terra. Letra A. Movimento de translação, no qual a Terra gira em torno do Sol. O movimento completo demora 365 dias e 6 horas, ou seja, 1 ano e 6 horas. De 4 em 4 anos, essas 6 horas são somadas, totalizando 24 horas, que é igual a um dia. Esse acerto no calendário é feito no ano bissexto, que tem 366 dias, e o mês de fevereiro tem 29 dias. As 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, são frutos desse movimento da Terra em relação ao Sol. Movimento, letra B, movimento de rotação, no qual a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e isso resulta no dia e na noite. A Terra é um globo inclinado em relação à sua órbita em torno do Sol. E por causa disso acontecem as estações do ano, pois dependendo da época, uma parte do globo terrestre recebe mais luz do Sol do que a outra. E também por causa da inclinação acontece o fenômeno do Sol da meia-noite, nos polos. Entre outubro e março, o Sol da meia-noite acontece no Polo Sul, e de abril a setembro acontece no Polo Norte. Então, por causa da inclinação do globo terrestre, acontece o fenômeno do Sol da meia-noite, conforme explicitado no slide, e também por causa dessa inclinação e do movimento de translação na Terra, da Terra em torno do Sol, acontecem também as estações do ano. Observação: não devemos entender esses dias como sendo 6 dias de 24 horas, até mesmo porque o Sol foi criado no 4º dia. Cada um desses dias deve ser entendido como um ato da criação de Deus, conforme já considerado. Não podemos saber quanto tempo durou cada ato da criação de Deus. Na verdade, isso pouco importa. O que a Bíblia quer nos ensinar é que Deus foi zeloso ao planejar o universo, o planeta Terra e as condições que fossem dar suporte para a vida. Interessante saber, a expressão tarde de manhã encontrada no texto bíblico deve ser entendida no seguinte sentido: para os orientais antigos, o dia começava ao entardecer e terminava ao amanhecer. O escritor do livro de Gênesis era judeu, e de acordo com seu costume, o dia começava ao entardecer e terminava ao amanhecer. Então completava-se um dia.
Lembre-se que esse dia deve ser entendido como um ato da criação de Deus, que nós não podemos definir o tempo, e não um dia de 24 horas. Falar que Deus criou em dias de 24 horas, que cada ato foi um dia de 24 horas, não é esse o entendimento que a Bíblia quer nos trazer. E sim um ato da criação de Deus, como foi falado, o Logos de Deus agindo naquele dia, ou seja, naquele ato, criando as coisas referentes a cada dia, conforme a Bíblia nos ensina. Item 4, conclusão. No estudo de hoje, nós analisamos o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que eu gostaria de destacar nesse estudo é a necessidade de se entender que os dias mencionados no texto bíblico não se referem ao dia de 24 horas, mesmo porque o Sol foi criado somente no 4º dia, e é por causa de sua luz no planeta Terra que temos o fenômeno do dia e da noite, por causa do movimento da rotação da Terra que gira em torno do seu próprio eixo. É preciso entender que cada dia do texto bíblico se refere a um ato da criação de Deus que foi concluída no 7º dia, no 7º ato, quando Deus descansou de sua obra. Mas como Deus, sendo todo-poderoso, pode se cansar? Não, Deus não se cansa, não dormita e nem dorme. Toda essa linguagem é para nos trazer algum ensino. Quando Deus ordenou que o povo descansasse no sábado, haveria uma referência ao seu descanso nesse ato da criação. Deus é tão maravilhoso e nos ama tanto que criou condições para que nós pudéssemos entender a sua linguagem e a sua vontade, que está expressa na Bíblia. Conforme já foi mencionado, e vale a pena reforçar, não sabemos quanto tempo durou cada ato da criação de Deus. O que podemos perceber é que Deus planejou o universo e em etapas foi organizando todas as coisas. Item 5, quadro resumo do estudo. No item 1, na introdução, nós falamos do livro de Gênesis, autoria de Moisés por volta do ano de 1443 a.C. Bereshit, do hebraico, no princípio. No grego, Gênesis, origem, princípio. O livro recebeu esse nome na Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, versículo 1 é o versículo base de nossa fé, pois precisamos crer que Deus, do nada, trouxe à existência as coisas que não existem. Por isso é considerado como o versículo mais importante da Bíblia. Gostaria de fazer um breve comentário aqui. Em estudos passados eu já fiz isso, incentivar os irmãos, se possível for, se estiver dentro de suas possibilidades, de suas condições, cada um avalia. Em algum momento você procurar estudar o grego e o hebraico. O grego e o hebraico bíblicos, porque isso vai te ajudar muito, vai contribuir muito para o seu crescimento espiritual, para o seu conhecimento, e não é tão difícil assim. Como todo e qualquer idioma, precisa estudar, mas não é tão difícil assim. Vale a pena, de repente, você procurar aprender um pouco do grego, um pouco do hebraico, e talvez no futuro até do latim. E é claro também que você não vai estudar tudo ao mesmo tempo, você vai eleger um idioma. Eu vou procurar aprender grego bíblico, aí você vai estudando, vai aprendendo, vai pesquisando, aí depois você vai para o hebraico, se possível for lá para frente, você aprende o latim também, porque é interessante, por causa da Vulgata Latina, né, que é a tradução da Bíblia para o latim. Então, o conhecimento desses idiomas ele é muito importante, e é um conhecimento que você vai construindo ao longo do tempo. E é uma palavra de incentivo e de despertamento. Se for possível, considere essa possibilidade de aprender pelo menos um pouquinho do grego, do hebraico, do latim, fazer um curso. É importante. O grego bíblico, o hebraico bíblico é importante, é interessante e vai te fundamentar para pregações, para as mensagens, para
para estudos bíblicos. Continuando o quadro resumo. Item 2, leitura do texto bíblico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Conforme o Gênesis, o texto transliterado. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Alguma coisa nesse sentido, que é a leitura do Gênesis capítulo 1, versículo 1 em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Item 3, analisando o versículo Gênesis capítulo 1, versículo 1. Letra A, primeira parte, no princípio, Deus criou o tempo no início da criação, mas Ele mesmo está fora de qualquer limitação temporal. Segunda parte, criou 4 palavras para o verbo criar, bará, assá, yatsá, caná. Dessas 4 formas, apenas o verbo bará aceita Deus como sujeito da oração. O verbo bará traz a ideia de criar do nada e preencher algo. A expressão disse Deus refere-se ao logos de Deus agindo na criação. A expressão disse Deus não é apenas uma manifestação verbal de Deus, mas é o próprio verbo de Deus, Jesus Cristo, agindo com criatividade nos atos da criação. O termo dia não se refere ao dia de 24 horas, e sim a um ato da criação, com início, meio e fim. Deus somente iniciou um ato da criação quando o anterior já estava concluído. O verbo assar significa fazer, e foi usado em Gênesis capítulo 1, versículo 16, na criação dos 2 luzeiros, o sol e a lua. O verbo bará é usado na ação criadora de Deus, trazendo à existência do nada as coisas que não existem. Por isso, somente Deus é o sujeito desse verbo. Letra C, terceira parte, Deus, Elohim, está no plural majestático, não indicando pluralidade de pessoas em Deus. No entanto, cremos na doutrina da Trindade divina. Elohim não é um dos nomes de Deus, podendo ser traduzido como deuses ou anjos, dependendo do contexto. Letra D, quarta parte, os céus, é o termo hebraico Shamaim, que está no plural. Os 3 céus bíblicos, o Eporâneos, céu onde Deus habita, chamado de paraíso ou terceiro céu, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Número 2, Mesorâneos, é o céu intermediário, céu astronômico, onde está o Sol, a Lua, as estrelas, os satélites, a estação espacial. 3, Aurônos, é o céu inferior, ou seja, o céu azul, o céu atmosférico, onde as aves voam, onde o avião voa. Letra E, quinta parte, e a terra. Deus foi preparando a terra para ser um lugar habitável para o homem, criação da luz, do firmamento, da terra seca, das plantas, do mar, sol, lua, estrelas, aves do céu e vida marinha, a vida animal e o homem. Não há como determinarmos o tempo de cada ato da criação, chamado de dia na Bíblia. É preciso entender que o dia do texto bíblico não se refere a um dia de 24 horas, mas sim a um ato da criação de Deus. Foram 7 atos da criação de Deus. A expressão tarde de manhã deve ser entendida no sentido de que, para os orientais antigos, o dia começava ao entardecer e terminava ao amanhecer. Foi dentro dessa cultura que a Bíblia foi escrita, de acordo com os costumes dos judeus. Comentário final, o Deus que planeja. Vimos no estudo de hoje que Deus planejou a criação do universo, ou seja, não é um simples fruto do acaso. Deus é Deus planejador. Ele também planejou o plano perfeito para a nossa salvação por meio da morte vicária e expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Morte vicária porque foi substitutiva, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar, e morte expiatória porque a culpa dos nossos pecados foi paga por ele, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus.
O plano perfeito foi concluído com o brado do Senhor Jesus, quando ele disse: está consumado, o plano da salvação. Deus também fez planos para as nossas vidas. Ele deseja que sejamos verdadeiros adoradores e fiéis servidores. Dessa forma, o seu nome será glorificado em nós. Deus planejou a criação do universo, planejou o plano da salvação em Jesus Cristo, fez planos para as nossas vidas. Nosso Deus é Deus planejador. Apresento abaixo algumas sugestões de estudo. No estudo de hoje, nós mencionamos sobre o termo Elohim, sobre os 3 céus bíblicos e sobre a Septuaginta. Nós temos estudos em nosso trabalho sobre esses assuntos. Se desejar conferir, você vai encontrar os links na descrição do vídeo. O canal Palavra de Vida apresentou Analisando Versículos. O versículo de hoje foi Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.